Olá, povo! No vídeo anterior a gente falou sobre avaliação. E no final do vídeo a gente começou a falar sobre prova operatória. O que é uma prova operatória? É uma forma de elaborar uma prova que faz com que o aluno opere elementos, que ele faça operações mentais que vão lhe ajudar a chegar a uma conclusão. Agora nós vamos detalhar um pouquinho mais, vamos dar algumas dicas de como elaborar uma prova operatória, sobre o que caracteriza uma prova operatória e como elaborar questões operatórias, inclusive com alguns exemplos, especialmente em questões de química. Então, vamos lá falar sobre prova operatória. Segundo Paulo Ronca, uma prova operatória é um momento de verificar se o aluno, de posse de conteúdos básicos, e a partir desses conteúdos, ele vai utilizar de forma efetiva os conteúdos a partir da leitura, da compreensão e da interpretação das questões, a operar uma ação mais elaborada do que simplesmente repetir as informações que foram memorizadas. Então, ela leva o aluno a resgatar todos os conhecimentos e habilidades que ele já construiu referente ao assunto que está sendo trabalhado, de forma que ele consiga, levando inclusive a expandir essas habilidades, porque para elaborar a resposta, ele vai pensar sobre o assunto. Então, ele consegue elaborar conexões que talvez ele não tivesse feito antes. Então, uma prova operatória, uma questão operatória, ela é capaz de, inclusive, fazer com que o aluno acabe desenvolvendo mais a sua capacidade cognitiva do que apenas verificar. Ele verifica essa aprendizagem, mas dá um passo além. E como é que a gente faz para elaborar questões operatórias? Quais são as características de uma questão operatória? Bom, então, se eu quero elaborar uma questão operatória, o ideal é que eu utilize, sempre que possível, situações factíveis, situações possíveis de se encontrar no dia a dia. Isso nem sempre é possível, nem todo o conteúdo permite ou facilita esse tipo de situação, mas sempre que for possível, ajuda na operação necessária para a elaboração da questão. Também é interessante apresentar um contexto que exige uma interpretação e uma análise mais profunda, não só uma questão que te bota realmente para pensar, e um pouco mais além, um pouco mais fundo no conteúdo, na situação, para poder analisar, para poder utilizar os conteúdos necessários, até mesmo para poder entender quais são os conteúdos necessários para resolver aquela questão. Também é necessário que o aluno possa organizar os seus pensamentos e formular uma linha de pensamento que vai permitir chegar à solução do problema. E claro, aqui, como a gente já tinha dito anteriormente, exigir que o aluno faça mais do que simplesmente transcrever algo que ele decorou, que ele consiga elaborar um raciocínio mais complexo. Então, agora vamos a um exemplo de uma questão operatória de química. Olha só, uma situação bem factível. Um determinado suco deve ser preparado numa concentração de 10 gramas de essência por litro de suco. Esse suco é comercializado numa concentração de 50 gramas por litro e, portanto, deve ser diluído para ser consumido. Normalmente, esse tipo de bebida traz no rótulo uma informação do tipo: uma parte do suco para tantas partes de água. Quantas partes de água são necessárias para preparar este suco especificamente? Então, percebam que nessa questão, eu estou fazendo mais do que simplesmente dar a concentração final inicial e pedir o volume que eu tenho que adicionar, que é clássico. Então, aqui eu estou dando uma situação real, onde o aluno vai traduzir, ele ler o rótulo da embalagem e traduzir aquilo na linguagem química. Ele tem que fazer uma tradução do coloquial, da situação prática, com a linguagem. Ele tem que fazer essa correlação entre a linguagem do dia a dia e a linguagem científica. Agora, um outro exemplo, uma questão que caiu já há algum tempo na prova da UFSC. Para se determinar o conteúdo de ácido acetil salicílico num comprimido isento de outras substâncias ácidas, informação importante essa, 1 grama do comprimido foi dissolvido numa mistura de etanol e água. Essa solução consumiu 15 mililitros de solução aquosa de NaOH de concentração 0,2 molar. Para a reação completa, ocorreu a seguinte transformação química, e aí ele dá a equação. Sabendo que o ácido acetil salicílico é um monoácido e que a massa molecular do AS é de 180 gramas por mol, calcule a porcentagem em massa
de ácido acetil salicílico no comprimido. Percebam que aqui ele vai além de simplesmente aplicar a formulazinha MV igual a MV, MAVA igual a MBVB. Ele dá uma situação real, então ele te dá o volume e a concentração da solução básica, de forma que me permita aí calcular a quantidade em mols dessa base. A partir da equação balanceada, se ele entende o que é o princípio da equivalência, ele vai poder calcular a quantidade, também em mols, do ácido, como é monoácido, monobase vai ser a mesma, e vai poder, a partir daí, calculando a quantidade em mols, ele calcula a massa do meu ácido, e tendo a massa presente em um comprimido de 1 grama, eu consigo calcular a porcentagem. Então, uma questão que envolve vários conteúdos, e ele precisa pensar, ele precisa analisar a situação e mobilizar os conteúdos estudados para resolver. É mais do que simplesmente uma simples aplicação de fórmula. E aí vamos a um último exemplo de uma questão. Essa questão eu acho bastante interessante, caiu também já faz algum tempo no vestibular da FUVEST. Aliás, aqui vamos fazer um parêntese, né? Há muita gente que tem preconceito contra vestibular, acha que preparar para o vestibular é somente decoreba, é só ajuda o aluno a decorar, e só com esses 2 exemplos aqui a gente vai perceber que uma questão bem elaborada, ela exige raciocínio. Então, nessas 2 questões de vestibular, da UFSC e da FUVEST, não adianta só decorar o conteúdo, tem que saber pensar, tem que saber aplicar. Vamos lá, nessa questão que vocês vão perceber isso que eu estou falando. Foram realizados 4 experimentos. Cada um deles consistiu na adição de solução aquosa de ácido sulfúrico a certa massa de ferro. A 25 graus Celsius de 1 atm, mediram-se os volumes de H2 desprendido em função do tempo. Então, estou misturando ácido sulfúrico com ferro, então já sei que eu vou reagir ferro com ácido sulfúrico, e um dos resultados dessa reação vai ser hidrogênio. No final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu. Isso é uma informação relevante, já dá a ideia de que o ferro não é o meu reagente limitante, ou seja, o ferro, sempre sobra ferro que não reagiu, então o ferro está em excesso. A tabela a seguir mostra o tipo de ferro utilizado em cada experimento, a temperatura e a quantidade da solução de ácido sulfúrico. Olha, percebam, ele está falando da quantidade, porque é a mesma solução, então não está falando aqui da concentração. E o gráfico a seguir mostra os resultados. As curvas de 1 a 4 correspondem, respectivamente, aos experimentos, e aí é uma questão de assinalar. E aí vem aquele preconceito de que questão de assinalar favorece a memorização, a decoreba, no máximo ela facilita o chute. Mas dizer que uma questão dessas, por ser de assinalar, favorece a memorização, é forçar um pouquinho a barra, né? Vamos analisar, então, a tabela e o gráfico. Olha só, aqui eu tenho a equação que representa a reação. Eu sei que o ferro reage com o ácido sulfúrico e está produzindo hidrogênio gasoso. Lembra, sempre sobra ferro na reação, está dito no enunciado. Então, meu reagente limitante é o ácido sulfúrico. Se aqui eu estou utilizando uma quantidade maior de ácido sulfúrico, eu vou automaticamente produzir uma quantidade maior do gás de hidrogênio. Então, a primeira associação a gente já fez. Os experimentos A e B, com menor quantidade do reagente limitante, produzem menor quantidade de produto, logo A e B equivale às curvas 3 e 4, C e D equivale às curvas 1 e 2. Agora, notem que, se eu comparar as curvas 1 e 2, a quantidade de produto formada é a mesma, mas a curva 1 representa a reação, em que isso ocorreu de maneira mais rápida. Mesma relação a gente percebe nas curvas 3 e 4. A reação representada pela curva 3 é uma reação mais rápida. Vamos analisar as condições. Então, comparando A e B, a temperatura é a mesma. Só que a curva A utilizou o ferro em prego. E a curva B traz ferro em limalha. Logo, o experimento B representa uma reação mais rápida. Se a gente já sabia antes que as curvas 3 e 4 representam os experimentos A e B, então o experimento B está representado no gráfico pela curva 3. Analisando aqui as curvas 1 e 2 e os experimentos C e D, no experimento C, a temperatura é 60 graus Celsius, e no experimento D, a temperatura é 40 graus Celsius. Logo, o experimento C é mais rápido, está associado, então, à curva 1. Notem a quantidade de conceitos que o aluno precisa saber para poder chegar a essa conclusão. Vai me dizer que só decorando conteúdos é possível isso? Não, essa questão exige uma capacidade de raciocínio bem maior.
Se o aluno resolver esse tipo de exercícios antes da prova, se isso não for utilizado somente na prova, imaginem a que patamar de raciocínio está sendo levado, a que nível de desenvolvimento cognitivo a gente está permitindo que o aluno consiga chegar. Então, aí são algumas características, alguns exemplos de questões operatórias. Tentem expandir isso para outras áreas, para outros conteúdos. O importante é ter uma ideia. Com esses exemplos, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Espero também que tenham conseguido perceber a importância de permitir que o aluno consiga desenvolver um raciocínio mais elaborado, elaborar um raciocínio um pouco mais complexo, propondo ao aluno mais do que simplesmente decorar conceitos, definições para repetir na prova.